Olá, seja bem-vindo de volta e dessa vez a gente vai estar falando sobre o terceiro casus do alemão, continuando a nossa série dos 4 casos, e o casus de hoje é o casus dativo. Com o dativo a gente vai conseguir falar muita coisa, ele é muito útil para muitas situações no idioma, ele é um dos mais utilizados dos 4 casos, por isso é muito importante que você continue prestando atenção aqui nessa série e que você veja também os vídeos anteriores, porque nada vai fazer sentido se você não souber todos os casos. Com um só deles a gente não consegue falar alemão. Essa que é a verdade. Primeiramente, para que servem os casos? De novo eu vou repetir. Os casos servem para que você consiga falar alemão corretamente. Você vai entender como é que as palavras são declinadas e por que as frases são montadas como elas são montadas. Então você vai parar de ter aquela dúvida de nossa, eu não entendi por que aqui está mir ao invés de mich, ou por que aqui está die ao invés de der, ou vice-versa. Eu não faço ideia. Quando você olha para uma frase de alemão e não faz ideia do que está acontecendo, é porque provavelmente você ainda não começou a aprender os casos. Para a gente começar com o dativo, eu já vou colocar aqui na tela para vocês os artigos que o dativo utiliza. E a gente nem sempre vai precisar deles, porque o casus também se manifesta através de pronomes e através de outras coisas que não artigos. A gente também consegue escrever frases em dativo sem usar os artigos do dativo. É um pouco diferente do anterior que a gente viu, o genitiv, onde a gente usava muito mesmo os artigos do genitiv. A maioria dos casos comuns do genitiv são com artigos do genitiv, mas a gente não tem como dizer a mesma coisa do dativo, vai ser um pouco mais variado e também mais interessante. Tem um macetezinho para decorar mais fácil os artigos do dativo e é lembrar eles na sequência MRM, ou seja, M de dem, masculino, R de der, feminino e M novamente de dem, do neutro. Só o plural que fica de fora, e o plural a gente tem que lembrar mesmo que é com N. Então, dem. A primeira regra para a gente saber sobre o dativo, então partindo do ponto de vista dos artigos, é que no plural, no dativo, a gente vai ser obrigado a acrescentar uma terminação N nas palavras. Então, o substantivo do plural dativo vai ter um N adicional que ele não tinha antes nos outros plurais dos outros casos. E isso a gente pode ver muito bem no exemplo Ich habe den Kindern Schokolade gekauft. Kinder é plural de Kind, que é o neutro crianças. Só que nesse caso a gente tem Kindern com N adicional. Não, eu não escrevi a mais esse N, eu também não esqueci de tirar ele ou alguma coisa desse tipo. Esse N está aí por causa do dativo. Den Kindern. Se fosse acusativo ou se fosse nominativo, se fosse genitivo, não teria esse N. O plural seria Kinder. Se você olhar no dicionário, o plural de Kind está Kinder. Mas no dativo a gente tem que tomar esse cuidado e adicionar N no final de todas as palavras com que a gente fizer plural. Nessa frase, então, eu comprei chocolate para as crianças. O para as crianças, que é o den Kindern, vai ser o nosso dativo. Quando a gente vai dar uma informação de local, a gente também utiliza o dativo. E essa informação de local não é um local, por exemplo, eu estou indo daqui até lá, não é o caminho, mas é o ponto. Por exemplo, estou na cidade tal, estou na universidade, estou aqui agora, estou na praça central, estou no centro da cidade. Sempre que você responder uma pergunta de onde, você vai usar o dativo. E o exemplo que eu trouxe disso é o seguinte: In der Universität lernen wir Technik. Na universidade aprendemos engenharia. Esse é um exemplo mais básico. Então, na universidade, aonde você aprende engenharia? Na universidade. Por isso, in der Universität, que é o nosso dativo dessa frase. A gente vai ter o mesmo efeito para responder a pergunta quando. Se a resposta for um dia específico, se a resposta for dentro de tal período de tempo, se a resposta for a partir de tal dia, a gente também vai utilizar o dativo. E para isso eu trouxe outro exemplo para você. O exemplo é: In einer Stunde treffen sie sich. Dentro de uma hora, eles se encontrarão. In einer Stunde é a nossa informação de tempo aqui nessa frase. E é justamente ela que vai estar no dativo. Existem alguns verbos que são importantes de você já lembrar, antes mesmo de utilizar eles, que eles sempre vão ter um complemento dativo. Ou seja, o objeto desse verbo vai ser um objeto dativo. Tem alguns verbos que a gente tem que tomar cuidado, que são verbos que sempre vão aparecer relacionados ao dativo. E um deles, por exemplo, é o verbo dar. Outro verbo dessa mesma classe é o verbo presentear.
Mas quando a gente for usar o verbo dar, numa frase como, por exemplo, Ich gebe dir einen Apfel, a gente vai ter o dativo no dia, que é para quem a coisa está sendo dada. Ou seja, eu dou algo a alguém. É parecido com o português nesse caso, mas toma cuidado para não achar que é sempre parecido com o português, porque você pode acabar se confundindo. Outro grupo de verbos com o qual isso também acontece são os verbos dizer, esclarecer e contar, que seriam, por exemplo, sagen, erklären e erzählen. São significados parecidos, mas não são exatamente a mesma coisa, só que os três também vão ter um complemento dativo. Então, quando a gente fizer a frase, Sie erzählt mir eine Geschichte. Ela conta uma história a mim, para mim. O mir vai ser o nosso dativo da frase e o resto vai estar em outros casos. O eine Geschichte, por exemplo, é o nosso acusativo e o Sie está no nosso nominativo normal, como a gente já aprendeu no outro vídeo. O sujeito da frase sempre fica no nominativo. Então, você viu que quando você vai contar algo a alguém, é parecido com o português de novo. Então, esse a alguém é o nosso dativo. Por isso que muitas vezes as pessoas comparam com o nosso objeto direto. Mas, novamente, cuidado. Não é sempre assim. Assim como eu mostrei para vocês com o genitive, existem algumas situações nas quais o dativo é mais utilizado. E uma delas é para mostrar para quem ou a benefício de quem ou prejuízo de quem alguma coisa acontece. E essa primeira situação vai ter o seguinte exemplo. Ich koche dir das Mittagessen. Eu cozinho para você o almoço. Eu cozinho para você o almoço. Novamente, o para quem eu estou fazendo algo é o dativo, que é o dia. Temos outra situação com o dativo, que é na qual a gente usa ele para expressar a partir de onde um ponto de vista é válido. Ou seja, quem pensou aquilo. O exemplo que eu trouxe é Der Film war mir sehr interessant. O filme foi, para mim, muito interessante. Então eu estou expressando a minha opinião pessoal. Esse ponto de vista, para mim, só vale no caso do filme, porque é a minha opinião. Agora eu vou dar uma informação para você que talvez vai te fazer curioso no futuro, e eu quero evitar isso, eu quero fazer com que você entenda já o que está acontecendo. E é no uso da preposição wegen. Quando a gente usou o wegen, a gente viu lá na aula do genitive que o wegen é usado sempre com um complemento genitive. Só que pode ser que você está aí navegando na internet e você encontra alguma coisa em alemão, feito por nativo, gravado assim, um diálogo do dia a dia, não sei, ou uma novelinha, igual tem muitas novelinhas alemãs no YouTube daqui. Quando você encontrar algum lugar falando wegen mais alguma coisa no dativo, pode ser que você fique pensando, mas e agora? Será que pode com os dois? Será que um está errado e o outro está certo? Então, é isso mesmo. O certo é com o genitive, porém no dia a dia as pessoas usam como elas querem usar. E os alemães têm muitas manias que fogem um pouco das regras que eles estão, na verdade, tendo que seguir na hora de escrever alguma coisa. Então, na língua escrita, a gente vai usar o wegen sempre com o complemento genitive e nunca com o complemento dativo. Portanto, é melhor que você não se acostume tanto a falar igual eles. Não vai na onda deles não, porque se você esquecer e escrever errado, vai ser ruim para você. Eu trouxe uma informação bônus sobre o dativo e essa informação está relacionada com uma coisa do dia a dia bem curiosa. Se a gente for falar em termos técnicos, esse jeito de se usar o dativo é simplesmente demonstrar a sua intenção perante outra pessoa. Só que, para a gente falar de uma maneira que fique mais fácil de entender, pensa que é a sua mãe falando com você. Os exemplos que estão por aí sobre esse tipo de uso do dativo geralmente estão relacionados com os pais. E o exemplo é o seguinte: Mach mir dem Lehrer keinen Ärger. Então, não irrite o professor. Só que aquela partezinha do dativo mir seria por mim, para mim. Ou seja, não me faz passar vergonha, moleque. E eu encerro esse vídeo por aqui. A gente terminou de falar sobre o dativo, então só falta mais um caso para a gente aprender, para a gente dominar todos os 4 casos da língua alemã. A partir daqui, você já vai saber tudo o que você precisa para começar a aprender alemão. Certo? Se você gostou do vídeo, avalie positivamente. Se você não gostou, pode avaliar negativamente também. Deixe um comentário de alguma coisa que você não entendeu ou de alguma coisa que você ainda quer aprender nos próximos vídeos que eu posso trazer para vocês. E me siga nas redes sociais, eu deixei o link aqui do meu Instagram. De vez em quando eu vou postar alguma coisa lá também relacionada ao idioma ou ao meu dia a dia aqui na Alemanha. Então é isso. Valeu por acompanhar. Abraço!